quero ministrar uma palavra sobre a tua vida. Você acredita que Deus vai falar contigo nessa noite? Não porque eu estou aqui, mas porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Você crê nisso? Você veio aberto para receber do Senhor? Amém? Então abra a tua Bíblia em Hebreus, lá no Novo Testamento. Abra a tua Bíblia aí lá em Hebreus. Enquanto você vai abrindo aí, só corrigindo o horário do apriscão, a gente tinha falado 19h30, é 20 horas, tá bom? Terça-feira, 20 horas, só corrigindo isso. Vá abrindo a tua Bíblia aí em Hebreus, uma carta que historicamente não tem autor, não foi encontrado o autor da carta de Hebreus. Muitos especulam que seja o apóstolo Paulo, outros até especulam que o motivo de não ter encontrado o autor foi porque foi uma mulher que escreveu, e naquele período, naquela época ainda não tinha a prática de honrar as mulheres, né? Ainda havia aquele começo que o cristianismo ainda estava começando a honrar. Mas enfim, independente de quem seja o autor de Hebreus, ela é uma carta que nos ensina muito. E dentro de Hebreus possui algumas profecias muito importantes. Uma delas, que é a que eu gosto, é a que fala sobre a fé. É em Hebreus que a gente aprende que a fé é o firme fundamento da fé, é esperar algo que não se vê, que a gente tem certeza que vai acontecer, mas que ainda não estamos vendo. Outra coisa que me chama a atenção em Hebreus é saber sobre os heróis da fé. Os heróis da fé, quanto ali no capítulo 11 fala para nós dos heróis da fé. E outra profecia que eu gosto muito de Hebreus é essa que nós vamos ler hoje, que fala sobre a necessidade, preste bem atenção. Essa profecia que nós vamos ler hoje está referindo-se aos nossos dias. Vou repetir. O texto que nós vamos ler agora está referindo-se, é uma profecia para os nossos dias. Existe um alerta muito grande neste texto para a igreja, porque nós estamos convictos, estamos convencidos de que estamos vivendo os últimos dias antes da volta do Senhor Jesus. Você crê nisso? Os sinais estão aí, claríssimos, claríssimos e claríssimos. Nunca estivemos tão perto da volta de Jesus como hoje, e nunca foi tão notório os sinais. Um dos sinais, por exemplo, que está lá em 1 Pedro e também em Tessalonicenses, é a destruição da família. Pessoas pregando contra a família, altos índices de divórcio e tudo mais, família sendo destruída. É uma das profecias do final dos tempos. Outra profecia é essa que nós vamos ler nessa noite, que é uma dificuldade muito grande da cristandade de permanecer congregando, estar reunindo-se como igreja. Leia comigo aí, como está no telão aí, nós colocamos a referência, nós vamos ler aqui, você vai acompanhar aí da sua porção. O texto é o texto de Hebreus 10, a partir do versículo 25. Hebreus 10, capítulo 10, versículos 25. Diz-nos o seguinte o texto: não deixemos de reunir-nos como igreja. Já começa assim o texto. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Kaline, eu te encorajo, você precisa ir para a igreja. Amém? Amém, pastora Sandra? Para a igreja. Amém? Maressa, para a igreja. Sim ou não? Coragem, isso que é encorajar. Val, não desiste não, vamos continuar, firme na igreja, amém? Eu não estou falando que essas pessoas não estão indo na igreja. Eu estou dizendo que o texto, estou colocando em prática o que o texto está pedindo. Encorajem uns aos outros a se reunir como igreja. Ainda mais, o texto continua ainda aí no versículo 25, ó. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Nós não acabamos de concordar que os dias que estamos vivendo estão claros que Jesus está voltando, sim ou não? Nós não estamos convictos dessa volta de Jesus? Então nós temos que praticar isso, encorajar uns aos outros, principalmente quando nós percebermos que os fins dos tempos estão chegando. Márcio, vamos para a igreja, amém? Em nome de Jesus, vamos continuar lá. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima
o dia do Senhor, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muitas lutas e muitos sofrimentos. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco com os próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos dos que retrocedem e caem, nós somos dos que se levantam e são salvos. Quantos salvos temos aqui nessa noite, no nome de Jesus? Fecha teus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor, eles acabaram de falar que são salvos, e eu também concordo com eles. Pai, eles estão dizendo, nós estamos dizendo que somos do grupo das pessoas que são salvos. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nós consigamos viver pela fé, como o teu texto acabou de ensinar, e ajuda-nos a aprender nessa noite um pouco mais sobre isso que nós acabamos de ler. Que o teu Espírito nos instrua, nos ajude, para a glória do teu nome. Amém. Pode soltar lá para mim, por favor, meu amor? Obrigado. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você. Dá uma travadinha? Opa. Tranquilo, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A hora que a lindona de Jesus ali achar, ela vai colocar. Essa pergunta vai estar no telão. Você já se sentiu injustiçado alguma vez? Faz assim para mim. Você já se sentiu caluniado alguma vez? Na sua casa, no seu trabalho, na igreja. A igreja é perfeita, irmãos? Sim ou não? Quantos aqui já foram machucados pela igreja? Eu levanto a mão, eu já fui. Quantos? Pode levantar, não é pecado não, irmão, pode falar. Quantos aqui já foram machucados por alguém da igreja? Então, talvez eu jamais consiga, meus irmãos, compreender o que faz uma alma se frustrar. Talvez eu jamais consiga entender a dor de alguém que foi machucado, seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho, na sua vida. Talvez nós não consigamos compreender a amplitude do que é se magoar, ficar magoado, porque coisas ruins foram feitas conosco. Quem sabe nunca conseguiremos ser empáticos ao pé da letra, isso é, conseguir nos colocar 100% no lugar de alguém, para
entender a dor que aquela pessoa está sentindo pelo fato de ter sido machucada por alguém, por um pastor, por uma igreja, por um patrão, por uma mãe, por um pai. Possivelmente nós não conseguiremos sentir as dores que torturam a alma daqueles que se feriram, porque você ou eu, porque nós fizemos-lhes algum mal. Olha, para você que foi ferido, ou para você que está ferido, quem sabe você tem até razão. Talvez nessa briga que te machucou, você seja a pessoa que estava certa, mas mesmo assim foi machucado. Talvez você tenha razão. Quem sabe aquela igreja, aquele irmão, aquele pastor, aquela pessoa foram infelizes e de fato eles erraram com vocês. Talvez eu tenha errado com você. Talvez você tenha errado comigo. E talvez nós nos machucamos. Mas hoje eu não vim aqui para entrarmos em uma queda de braço, onde eu ou você vamos tentar encontrar os culpados de quem machucou quem e por que estamos machucados. Até porque não se trata de quem é ou quem não é o culpado. E além do mais, com o fritar dos ovos aí, todos nós, enquanto humanidade, nós somos ou fomos, em algum momento da nossa jornada da vida, culpados de alguma coisa. E a Bíblia nos diz isso, mas não é mesmo, pastora Joana? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, é ou não é verdade? E se a Bíblia está certa, e eu creio que ela está certa, e você crê também que ela está certa, não existe inocentes. Porque no fritar dos ovos, em algum momento, o Edmar, eu, nós que estamos aqui, um dia ferimos alguém, ou fomos feridos. E como Deus olha para filhos, algumas perguntas nos surgem. E eu quero fazer essas perguntas para você, principalmente para você que está machucado. Valeu a pena? Valeu a pena você ficar machucado por muito tempo? Realmente valeu a pena nutrir a mágoa dentro do seu coração? Você está feliz de verdade? Você foi feliz abandonando a sua família, abandonando a sua igreja, abandonando as coisas que naquele momento te machucaram? Hoje você se encontra inteiraço assim, espiritualmente falando, emocionalmente falando, você está bem mesmo? Valeu a pena? Pense bem antes de responder essas perguntas. Uma outra questão aqui, uma outra pergunta: a sua comunhão com a Trindade, depois que você saiu da igreja, depois que você saiu do seu trabalho, depois que você saiu daquele lugar de crise, de luta, a sua comunhão com Deus melhorou? A sua leitura da palavra está mais intensa, a sua vida de oração está mais fervorosa? Você já está ouvindo Deus assim num nível que você, ainda bem que eu saí do lado daquele cara, daquela igreja, daquele pastor, eu estou se arrebentando, estou voando, eu ouço Jesus, ele respirou, eu já sei que é Jesus. Valeu a pena eu ter guardado aquela mágoa no meu coração e ter me afastado daquele grupo de pessoas lá da minha igreja, ou da minha ex-igreja. A gente sabe que, por mais que eu esteja sendo um pouquinho irônico, a gente sabe que quando a gente nutre essas coisas no coração, a vida espiritual da gente, ela tende a descer ladeira abaixo. E hoje eu gostaria de te dizer algo. Independente, preste atenção, independente de que se você está certo ou errado, independente se o que te fizeram foi justo ou injusto, independente se aquele pastor, aquela igreja está certa ou errada,
você precisa voltar. Você precisa voltar para o seu ministério. Você precisa voltar a ser aquilo que Deus planejou para você ser, independente das imprevisibilidades da jornada da vida. Chegou a hora. Não se trata mais de encontrar o culpado. Se trata de ser fiel àquilo que você precisa fazer. Ser fiel a Deus, a sua consciência é o teu chamado. Se Paulo fosse depender da igreja para ser apóstolo, ele nunca seria levantado como apóstolo. Pelo contrário, ele foi expulso. Se você ver o concílio lá em Atos capítulo 6, capítulo 5, 6, Paulo ele foi rejeitado pela igreja. Ele ficou 14 anos excluído da igreja. E nós estamos falando da igreja primitiva. Nós estamos falando de uma igreja que as pessoas diziam ser a igreja perfeita, não é não, Fred? Que a igreja primitiva era perfeita, o pessoal orava todo dia, tinha ceia todo dia. E foi essa igreja que excluiu o apóstolo Paulo. Não se trata, se a gente for pensar desse lado, Paulo deveria ser o cara mais magoado, mas ele permaneceu. Repito, não se trata de você estar certo ou errado nessa noite. Não se trata de eu estar com a razão ou não estar com a razão. Se trata de que eu, você, nós precisamos voltar. E eu quero falar com vocês nessa noite sobre 7 porquês de que nós precisamos voltar. Nós vamos e precisamos voltar. E eu vou dar 7 razões, 7 porquês que eu e você precisamos voltar. Primeiro, o fim está próximo. Agora voltando para o texto bíblico que nós acabamos de ler, você e eu, nós precisamos voltar, porque o fim está próximo. Olha só o que nos diz aí o texto, no versículo 25 do capítulo 10, está aí no telão para você ler comigo. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas ao contrário, encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais, quando vocês perceberem, quando vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Eu gostaria que você visse esse porquê não como uma ameaça. Normalmente as pessoas, quando falam isso, você precisa voltar porque Jesus está voltando, preciso voltar. Não é assim. Não é para você ver isso como uma ameaça. Até porque quando se falava da volta de Jesus, quando esse texto foi escrito, o pessoal fazia festa. A volta de Jesus, meus irmãos, naquela época, naquele contexto, era de alegria. Falar que Jesus voltaria no dia seguinte era um motivo de festa. Sabe por quê? Porque eles eram decapitados, eles eram queimados vivos, eles eram perseguidos, eles eram humilhados, eles viviam atormentados por aqueles que não eram da fé. Então quando se falava da volta de Jesus, falar da volta de Jesus era algo para consolo, para você entender. É como se eu chegasse na Maressa e falasse: Maressa, você vai vencer, filha, você vai conseguir, essa luta que você está passando assim, eu sei que está difícil, mas deixa eu te dar uma palavra de conforto, Jesus está voltando. A Maressa falava: ufa, é verdade, né? Isso é leve e momentâneo, é provisório. A volta de Jesus precisa voltar a ter esse significado. Só que a gente, por causa dos fariseus, dos hipócritas, da religiosidade doentia, nós estamos ensinando para as pessoas que a volta de Jesus é algo ao qual elas precisam ter medo. E eu estou falando dos crentes, ensinando para os crentes. Olha, você precisa voltar logo, rapaz, a fazer o seu ministério, porque senão Jesus vai voltar e você vai ficar. Não, para com isso. Eu e você precisamos, o primeiro porquê de estarmos reunidos como igreja, de motivar, o porquê que eu tenho que motivar a Luana a vir para a igreja, aquele vir para a igreja, é porque Jesus está voltando. E ele vai buscar quem, irmãos? Quem ele vem buscar? Fala mais forte, quem que ele vem buscar? A igreja. Somos nós, com todos os defeitos que temos.
porque não se trata do meu defeito e do seu defeito, entendamos de uma vez por todas. Não se trata de olhar para a pessoa que não está fazendo aquilo que eu acho que ela deveria fazer. Se trata de olhar para dentro de mim e saber que eu tenho uma responsabilidade dentro do reino de Deus e cumprir com a minha obediência ao Senhor, porque eu devo prestação de contas ao Senhor e somente a Ele. Agora, se eu deixo o que o Paulinho, o que você fez para comigo, mudaram a minha obediência, eu não entendi o Evangelho. Ah, pastor, mas essas igrejas de hoje está muito complicado. Concordo, eu não estou dizendo, eu não estou te censurando. O que eu estou dizendo é que Jesus está voltando. E existe uma profecia que acabamos de ler que está nos dizendo: quando vocês perceberem que o sinal dos tempos estão dizendo que Jesus está voltando, olha só, encorajem uns aos outros a se reunir como igreja. Encoraja, então eu estou te encorajando. Volta porque Jesus está voltando, amém? Não seja você aquele que vai olhar isso como um temor, eu já te disse isso. Por te amar tanto, Deus, nessa palavra, está dizendo para você: olha, não quero passar a eternidade sem você. Então volta. Segundo o porquê, segunda razão pelo qual você precisa voltar, independente se você está certo ou se você está errado, você não é inimigo de Deus, amém? Tem algum inimigo de Deus aqui declarado? Se manifeste agora para a gente expulsar você daqui em nome de Jesus. Eu estou brincando. Tem algum inimigo de Deus aqui? Ninguém aqui se declara inimigo de Deus. Olha só o que nos diz o texto. Leia aí comigo a partir do versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe o que isso significa? Olha, se o Robson, depois de ter entregado a vida dele para Jesus, continua a pecar deliberadamente. O que é pecar deliberadamente? Saber que aquilo que está fazendo é pecado e continuar fazendo. Porque nós todos somos pecadores, sim ou não? Você deixa de ser pecador depois que você se converte, Paulinho? Continua sendo pecador, mas está especificando: aquele que continua a pecar deliberadamente, isto é, está pecando consciente de que aquilo que está errado, continua fazendo aquilo lá, ele não é merecedor. Olha só o que vai dizer o texto: depois de ter conhecido a verdade, já não resta sacrifício pelos pecados dele. Está dizendo o seguinte: você está fazendo com que a cruz seja em vão, você está anulando algo que aconteceu na sua vida. E o texto continua dizendo o seguinte: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então, se você me diz com a tua boca agora que você não é um inimigo de Deus, essa palavra não é para você. E se ela não é para você, então você é da fé. E se você é da fé e não é um inimigo de Deus, não tem por que você estar fora. Volta. Não, pastor, mas eu estou vindo na igreja, o senhor não está me vendo? Todo domingo eu estou lá bonitão, tal. Talvez é por causa das máscaras, né? O senhor não estava me vendo, né? Agora que está podendo. Não estou falando para você voltar literalmente para essas quatro paredes aqui. Estou falando para você voltar para onde você sabe que precisa voltar. Porque tem muita gente que está aqui, mas não está aqui. Tem muita gente que está sentado nesse banquinho me ouvindo aqui, mas não está aqui. Está com o coração no todos. O que vai rolar no todos depois aqui? Está com o coração no namorado, na namorada. Está com o coração no: meu Deus, que hora que isso vai acabar? Que o meu Play 5 está lá me esperando para eu bater aquela partidinha online. É ou não é verdade? Tem aquele que está falando assim: eu preciso sair daqui logo, eu só vim aqui para fazer uma média. Eu só vim aqui para fazer uma média. E droga, o pastor Arlindo nem foi, eu precisava nem ter ido lá. Você precisa voltar, independente se você está vindo na igreja ou não. Porque não se trata de fazer parte de um clube social. Não estou te convidando para um clube social, estou te convidando para você fazer parte daquele organismo chamado igreja,
que é o único organismo que vai ser arrebatado quando Jesus voltar. E se você faz parte desse organismo, para a glória de Deus, aplauda o Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. O terceiro porquê para você voltar, a terceira razão para você voltar é que Ele, Jesus, será por você, caso você tenha sido injustiçado. Olha lá o que diz os versículos 30 e 31. Dá uma olhadinha comigo aí no telão. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança. É Deus falando: eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe o que isso significa? Que Deus é justo, Keile. É isso que Deus está falando para você. Olha, relaxa. Se você foi injustiçado naquilo que te aconteceu, que te magoou, que te fez a sair, volta, porque eu sou justo. Sou eu que retribuo. Sou eu que darei a paga àqueles que te fizeram mal. Então, se o teu argumento de não estar naquilo que Deus tem para você é de que eu não vou lá porque me machucaram, e quem estava errado eram eles e não eu, se você estava certo, então volta, confia no teu Deus, confia naquele que te chamou, irmão. Para de ficar esperando que aconteça alguma coisa com aquela pessoa. Você não está certo? Então volta, seja fiel ao que o Senhor tem para ti, amém? E não espere que outras coisas aconteçam. O quarto porquê, quarta razão para você voltar: você era uma pessoa muito forte quando aconteceu o que aconteceu com você. Olha só o que diz o texto, versículos 32 até 34. Lembre-se dos primeiros dias. Lembra aí. Quem tem mais de 5 anos de vida cristã aqui, levanta a mão. Quem tem mais de 5 anos, lembra dos primeiros dias? Lembra como é que era, André? Lembra, Sérgio, como é que era o primeiro amor? Oh, Jesus, você falava de Jesus até para poste, né, Sérgio? Toda hora, né? Eu me lembro que eu entrava nos ônibus, eu morava no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, era a coisa mais linda. Que saudade daquela época. Eu entrava nos busão, né? Quem é de Campo Grande aí sabe o que eu estou falando. A gente entrava no busão, sentido rodoviária, saía da Moreninha lá, e estamos lá, e de repente assim, ó, era muito louco. Galera, é o seguinte, eu podia estar roubando, mas eu quero falar um negócio para vocês aqui dentro desse ônibus. Jesus ama a vida de vocês. Oh, mas era bom aquele tempo. É ou não é verdade? Primeiro amor. A gente precisa voltar para essas obras. Olha que coisa linda o que Deus está falando para nós e para você nessa noite. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muitas lutas, olha só, e muito sofrimento. Gente, que loucura isso aqui. A gente não era qualquer coisinha que derrubava a gente, não. A gente era caluniado. Ah, lá vem o Bíblia, lá vem o fanático. É ou não é verdade? Eu me lembro que eu trabalhava numa loja de surfwear que vendia roupas street. Eu era totalmente discreto naquela época. Meu cabelo era amarelo, para você ter uma ideia, eu usava um monte de brinco. Meu tênis era um de cada cor. Naquela época era moda, você não me julgue, tá? Porque naquela época era moda. O negócio era muito, aquelas calças balão assim e tal, todo estereotipado assim. E era uma tortura, bicho, porque a minha loja fazia promoção para aquelas festas que tinham naquela época. E era aquela loucura, e vai para a festa, e vai para não sei onde, não sei o que. E eu crentão. Eu me lembro de uma menina, eu exagerei, eu confesso. Uma menina chegou para mim e falou assim: aí, vamos? Eu falei assim: te repreendo, Satanás, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aí ela olhou para mim assim, né? Cabelo arrepiado, brinco para tudo quanto é lado. Eu falei: não, tu é crente? Eu falei: sou. Para a glória de Jesus, aleluia. Tudo bem, a gente cometia alguns exageros, mas era o primeiro amor. Era bom. Lembra aí como você se sentia bem? Não é, Edmar? Não era bom demais? Não, Hamilton? Primeiro amor é sensacional, cara. Você faz umas coisas assim que você fala: cara, como que eu exagerava, mas era bom, era borbulhante. Jesus estava na vida da gente o tempo todo. E o texto vai continuar dizendo para nós assim: olha, que a gente passava por lutas e sofrimentos, mas a gente estava lá.
Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, está dizendo o texto aí, ó. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Olha, sabe o que está querendo dizer? Que você abençoou aqueles que trataram você mal. É isso que o texto está dizendo. Hoje a gente não aguenta, hoje a gente fica machucado. Não magoei, não gostei não gostei que o pastor Roque falou lá, não gostei. A pastora Sandra, ela não foi gentil comigo. Se bem que é difícil a pastora Sandra não ser gentil com alguém, né? Muda o exemplo aí. Impressionante como a gente se esquece. A gente já aguentou tanta tortura, tanto insulto quando a gente estava firme com Jesus, e hoje qualquer coisinha machuca a gente, é ou não é verdade? É tanto mimimi, e eu não estou fazendo, eu sou empático às pessoas que sofrem, mas a gente hoje, estou falando para os cristãos isso aí, não estou falando para quem tem problema emocional, estou falando para quem é cristão mesmo. Gente, a gente precisa começar a voltar para o tempo que a gente aguentava o arroxo, a gente levantava, a gente ficava firme. As desgraças aconteciam na vida da gente, a gente ia para o monte orar, a gente jejuava, a gente fazia 21 dias de propósito, a gente não tinha conversa. Aconteceu comigo, era o pau batendo na gente aqui, a gente abençoando do outro lado, era bateu, abençoou, era me ofendeu, eu jejuei. Parece conversa de crente, é conversa de crente, mas fazia toda a diferença na vida da gente, sim ou não? Transformação de vida. Quantas vezes você foi usado por Deus, lembra disso? Quantas vezes você ministrou no encontro com Deus, aleluia. Quantas vezes você subiu aqui em cima e Deus falou com você e você abençoou a igreja? Quantas chegadas de encontro? Quantas vezes você foi lá visitar aquela pessoa? Quantas vezes você foi instrumento de Deus para ser abençoado, para manifestar o amor de Deus? Mas a gente, eu, você, nós preferimos a mágoa. Nós preferimos ficar, não, vou me afastar, sabe? Veja como você era feliz, como você vibrava ao ver Deus agir. Eu e você, nós precisamos entender que não se trata do que fizeram com a gente, mas se trata do que Ele fez com a gente. Vou repetir, não se trata do que fizeram com a gente, não se trata disso, se trata do que Ele fez comigo. O que Ele fez na minha vida e na tua vida, é isso que importa, é isso que nós precisamos entender. Ele mudou, Ele te mudou, Ele nos transformou. Fala sério, fala para mim, fala com toda franqueza, você vai deixar que o mal que te fizeram defina os passos que você precisa dar? Em nome de Jesus, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Quinto argumento aí, quinto porquê, quinta razão porque você precisa voltar. A promessa de Deus é maior do que a ofensa que fizeram para você. Versículos 35 e 36 dizem-nos o seguinte: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês venham a receber o que Ele prometeu. Muitas vezes você e eu queremos aquilo que Deus prometeu para nós, e Deus prometeu coisas lindas para mim e para você, mas a gente não recebe. Por quê? Porque a gente não cumpre esse texto aqui, ó. Voltem, perseverem, busquem aquilo que Deus tem para vocês. É isso que Ele tem. Deus prometeu inúmeras coisas para você. Não foi porque deu errado uma vez que tudo vai dar errado daqui para frente. Meu Deus do céu, não é porque o teu casamento deu errado porque você vai agora se entregar. Eu tenho o dedo podre, eu não consigo acertar mais. Não, em nome de Jesus, vai orar. Não é porque o seu filho não está bem naquele momento que você vai se entregar. Não é porque o teu ministério não deu certo naquela ocasião que Deus desistiu de você. Deus, Ele é fiel, amém, igreja? Ele é ou não é? Ele é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se trata, vou repetir, do que fizeram com você, se trata do que Ele fez com você, se trata do que Ele prometeu, o que Ele quer fazer na sua vida. Ele olha para você e fala assim: olha, eu prometi e eu vou cumprir. Agora eu e você temos uma decisão, a gente escolhe o quê? Quem que a gente vai ouvir? A gente vai ouvir o que fizeram com a gente ou a promessa de Deus? E aí, diz para mim o que você vai. Diz aí, Adriano, o que você vai escolher? Você vai escolher o que fizeram com você? Fátima, diz para mim o que você vai escolher.
Diz para mim o que você vai escolher, Lourdinha. Diz para mim, Carol, o que você vai escolher. Irmã Lourdes, diz aí para mim o que você escolhe. Nós temos que escolher, não é não, Janine? Temos que escolher o que Deus tem, não é não, Márcio? A gente tem que escolher o que Deus tem para nós. Eu quero aquilo que Deus fez para mim, não o que fizeram para mim. O que fizeram passou, em nome de Jesus. Se liga agora. Sexto porquê, sexto argumento pelo qual você precisa voltar. Preste bem atenção aí, fica atento. Ele voltará para aquele que tem fé e não desistiu. Você precisa voltar porque ele vai voltar para aquele que tem fé e que não desistiu. Vou repetir, Jesus não vai voltar para salvar toda a humanidade, ele vai salvar para que ele vai voltar, o texto está dizendo claramente, ele voltará para aquele que tem fé e aquele que não desistiu. Mas aquele que tem fé e aquele que não desiste, preste bem atenção no que eu vou te dizer, ele precisa decidir permanecer. Ele precisa decidir permanecer. Olha só o que diz o versículo 37 e 38. Pode? Já que você está aí, mostra para nós aí. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Jesus. Oi, Kelly. Eu te trouxe isso. Kelly, você sabe o que é isso? Sim, vai ser a melhor ideia que já tive a vida toda. Kelly, esse aqui é o banco das decisões. Eu sei. É que eu estava ali sentado, ouvindo o pastor Rock falando, e percebi que tudo que eu tenho feito não tem nada a ver. As suas decisões são 1000 vezes melhores que as minhas. Então, a partir de hoje, eu quero que você comece a tomar todas as decisões na minha vida. Kelly, a partir do momento que eu sentar nesse banco, todas as decisões serão minhas. Sim, eu sei. Por favor, sente-se. A partir de agora, o que você disser está valendo. Você controla a minha vida. Olha, eu fico lisonjeado. Ai, por favor, então, como vai ser? Estou muito animada, fazer missões, pregar. Oi, amiga! Oi! Tudo bem? E aí, como vai? Eu tô bem. Eu tava muito pensando em você. Sério? Juro. Eu tive uma ideia maravilhosa. Diz aí. Pegue seu cartão, vamos para o shopping. Agora você disse Eu tudo. tô muito animada. Eu vim estar logo depois do culto, sabe? Eu vi um tênis essa semana lá que Tênis? simplesmente a minha cara. Isso. É. Lorena, mas peraí. Você não me disse esses dias que precisava economizar, que tinha algumas contas para pagar? Não, eu vejo isso depois. Fica tranquila. Certeza? Sim, pode ficar tranquila. Então, Tá tudo bom? certo. Beijo. Mas tá combinado? Com Não. Não. Sabe, é que eu tenho alguns compromissos e... Mas assim, eu te ligo, mando mensagem e a gente combina o horário. Então tá, pode ser. Perfeito, Beijo. marcado. Tchau. E aí? Que estranho, né? Eu que pergunto, que esquisito, não é mesmo? Eu tava aqui conversando com ela, você disse não pra ir ao shopping, eu não entendi. Essa foi a minha decisão. Mas eu não concordei com a sua decisão. Mas qual que é o problema com a minha decisão? Problema nenhum, Jesus. O problema é você não deixar eu ir ao shopping com ela, tão simples. Mas você não ouviu ela dizendo que ela precisa economizar? Ai, Jesus, isso é só detalhe, coisa dela, não tem nada a ver. Kelly, olha, ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha. Ai, isso é um pouco mais difícil do que eu tinha pensado. Mas vamos de novo. Vem, sente-se. Agora é pra valer. O que você disser, eu vou fazer. É assim que se fala, muito bem. Kelly! Oi, Ana. Tudo bem? Tudo certo com você? Bem também. Então, o pessoal lá do Sábado da Alegria nos convidou novamente para ir até lá. E eu vou chamar um pessoal da igreja para levar doces, brinquedos para as crianças. E eu pensei em você. Que legal. Então, você falou com a Michelle? Assim, a última vez que a Michelle fez ficou um pouco estranho. Eu acho que as crianças ficaram até um pouco assustadas. Já você ia ficar tão legal com aquele cabelo gigante, aquela roupa, aquele sapato enorme. O que você acha? Então, Aninha, eu tô tão
ocupada essa semana. Ah, É os poxa. ministérios, faculdade, trabalho. Pensa bem, as crianças precisam do nosso carinho, do nosso amor. Sim, Eu sim. super concordo. Mas aqui, sabe o que seria legal? A pastora Sandra adora você fazendo os palhaços. Imagine só as crianças, você dando abraço, brinquedo. Nossa, eles vão amar, tenho certeza. Ah, tá bom então, muito obrigada. Imagina, tchau. Kelly, eu acho que você tem um pequeno probleminha com o seu temperamento. Eu sei o que você vai dizer, mas você não entende, Jesus, é tanta coisa envolvida. Mas que tanto de coisa é essa que está envolvida aqui, Kelly? É apenas uma decisão. Mas eu já não tomei essa decisão? Eu já te dei todo o controle da minha vida, então qual é o problema? Ah, não, Kelly. Assim não vai dar. Olha, ou eu tomo as decisões por você, ou você as toma sozinha. Pode tomar, pega. Não. Você tem que querer me entregar. Eu quero, pode pegar. Kelly, faz a sua escolha. Eu não posso. Então, você já fez. Uma das maiores dificuldades da natureza humana é ser contrariada. E não se trata de certo ou errado, se trata de simplesmente ser contrariado. Muitas vezes Deus quer de mim e de você que façamos coisas que Ele quer que façamos, porque vai ser bom para nós e para as outras pessoas. Não se trata de se aquilo que eu vou fazer está certo ou errado. Não se trata de Deus estar tolhendo o seu livre-arbítrio. Não se trata disso. Ele te dá o livre-arbítrio, com certeza, mas Ele também te dá a liberdade de poder consultá-lo, para que aquilo que você fizer seja algo segundo a vontade dEle. Esta ilustração desse tempo, desse tópico, nos deixa claro de que, para que nós realmente sejamos essas pessoas de fé e que não desistem, porque sabem que Ele vai voltar, nós precisamos então praticar essa fé. Vai haver vezes que Deus vai pedir para você coisas que você está cansado, ou não é o momento de fazer. O sétimo porquê e última razão que eu quero dar para você e para mim, para nós, para que nós continuemos a voltar, é que nós estamos salvos, como já declaramos isso publicamente. O texto nos diz o seguinte: nós, porém, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Vou repetir a pergunta que eu fiz no começo dessa mensagem: quantos aqui são salvos? Levante a mão. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Está na hora de voltar. Está na hora de voltar. Não para agradar pastor, não para agradar ministério. Está na hora de voltar porque você sabe que não tem outro caminho a traçar. Está na hora de voltar porque você sabe que não se trata da mágoa que fizeram para você. Essa desculpa já perdeu a sua validade. Ah, pastor, mas tem tanta igreja que eu não concordo. Antes de você mudar de igreja, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana eu censurei no meu coração, não falei diretamente com o pastor. Tem um pastor que eu gosto, sigo ele bastante, e ele é muito coerente. Ele milita contra algumas distorções bíblicas que existem em algumas denominações, e ele alerta, e é muito válido o trabalho dele, muito mesmo. Só que no meu coração
eu comecei a perceber que esse pastor, ele só faz isso, censurar. E eu ouvi de um professor uma vez, que me disse algo interessante. Ele me falou o seguinte: ouçam as exortações, as críticas, os conselhos de pessoas que construíram algo. Então, se um pastor critica uma outra denominação, pergunte àquele pastor se ele deu a cara a tapa e foi lá e abriu uma igreja, conviveu com pessoas difíceis durante anos, pagou o preço de jejum e oração dentro de uma igreja, discipulou pessoas, estabeleceu uma igreja. Porque a maioria dessas pessoas que estão criticando na internet outras denominações são pessoas que se frustraram, que estão machucadas, que estão magoadas, que não deram certo dentro de uma denominação. Eu não estou defendendo denominações erradas. A nossa denominação faz muita coisa errada. Eu sou batista desde que me converti, mas a gente tem um monte de falhas. Sim ou não? A gente erra pra caramba. Eu, como pastor, erro pra caramba. Demais. Você acerta, pastor, o tempo todo? A gente erra demais. Mas não se trata disso. Criticar o pastor Arlindo é fácil, mas ficar 25 anos na liderança de uma igreja ninguém faz. Então, se uma pessoa que construiu algo está falando, a gente tem, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que respeitar. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está até indo na igreja, mas você não está fazendo aquilo que Deus quer. Olha, não é o que o pastor quer que você faça. Pelo amor de Deus, não caia nessa pequenez. É o que Deus quer que você faça. Eu não estou fazendo um apelo aqui nessa noite para você voltar para uma denominação. Eu estou fazendo um apelo aqui para você voltar a ser obediente àquilo que Deus quer que você faça. Esteja você aí na sua casa me ouvindo, esteja você aqui neste santuário, esteja você vindo domingo após domingo aqui, esteja você aí na sua casa e por um acaso você resolveu me ouvir nessa noite. Chegou a hora de voltar. Chegou a hora de você deixar de lado aquelas picuinhas. Porque se eu e você ficarmos enclausurados dentro da nossa caixinha de mágoas e de não concordâncias, Jesus vai voltar e a gente vai ficar a ver navios. Eu não fui chamado para ficar adulando pessoas. Eu fui chamado para obedecer. Não importa o que aconteceu com você. A gente, francamente, viver a jornada da vida é difícil. Dói demais. Perder coisas é difícil. Dói demais. Cada um tem a sua dor. Eu tenho as minhas. Eu tenho as minhas lágrimas, as minhas cracas, os meus desesperos, os meus fracassos. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu nunca queria que tivesse acontecido. Mas eu não vou deixar que essas coisas me definam. Eu não vou deixar que o que fizeram comigo tire o meu sorriso, a alegria que Cristo me deu de saber quem Ele é. Eu era perdido. Eu era um desgraçado. A palavra é forte, né? Mas é isso que eu era. Desgraçado, desapossado de graça. Eu não quero voltar ao vômito. Eu não quero voltar às obras que eu fazia antes de conhecer o Cristo. Talvez existam áreas na minha vida, estou falando de mim, que eu precise voltar. Talvez você não precisa voltar para a igreja, você precisa voltar a obedecer. E nessa noite eu quero te desafiar.